Amigos, para a gente começar a segunda parte de racionalização, eu vou precisar treinar algumas questões antes para a gente ter mais habilidade para racionalizar as questões, tá? Na letra A, eu tenho aqui 2 e dentro do parênteses 3 mais raiz de 5. Entre o número e o parênteses tem a multiplicação ali escondida. Esse 2, ele vai multiplicar os dois termos de dentro do parênteses, tá? Então eu vou fazer assim: 2 vezes 3 dá 6, mais, que esse mais que está aqui dentro, 2 vezes raiz de 5 é só juntar. 2 raiz de 5, tá? Acabou. Letra B, 5 e dentro do parêntese 2 mais raiz de 7. A mesma coisa, esse 5, aqui no meio tem a multiplicação escondida e esse 5 vai multiplicar os dois termos de dentro do parênteses. 5 vezes 2 dá 10, mais 5 vezes raiz de 7 é só juntar. 5 raiz de 7, tá bom? Letra C. Letra C eu tenho 2 raiz de 6 que multiplica 4 menos 3 raiz de 2. Esse 2 raiz de 6 vai multiplicar os dois termos daqui de dentro, tá? Então eu vou fazer 2 raiz de 6 vezes 4. Vou multiplicar o 2 por 4. Vai ficar 2 vezes 4 dá 8, raiz de 6, tá bom? Repetindo, 2 raiz de 6 vezes 4, vou multiplicar o 2 por 4. 2 vezes 4 dá 8, repete a raiz de 6, porque aqui não tem raiz de 6, então vou repetir lá. Repete esse menos aqui. Agora eu vou fazer 2 raiz de 6 vezes 3 raiz de 2. Lembra, o de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. 2 vezes 3 dá 6, raiz. 6 vezes 2 dá 12. Letra D de dado, a mesma coisa. 5 raiz de 3 vezes 3 menos 2 raiz de 2. 5 raiz de 3 vezes 3 primeiro. 5 vezes 3 dá 15, raiz de 3. Tá? Esse 5 raiz de 3 vezes 3, eu vou multiplicar só 5 vezes 3. Já que esse daqui não tem raiz, vou repetir a raiz do 5, que no caso é raiz de 3. Repete aquele menos lá de dentro. 5 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, de fora com de fora, de dentro com de dentro. 5 vezes 2 dá 10. Raiz 3 vezes 2 dá 6, tá? Letra E. Letra E tá assim, olha. 5 raiz de 2 menos 3 vezes 2 raiz de 3 mais 4. Esse 5 raiz de 2, ele vai multiplicar os dois termos daqui, ó. Tá? Então vamos lá. 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 3. Eu vou fazer o primeiro daqui com os dois daqui. 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 3. De fora com de fora, de dentro com de dentro. Não esquece isso não, tá? Então vai ser 5 vezes 2 dá 10. Raiz 2 vezes 3 dá 6. Aí, vou repetir, ó, o mais 5 raiz de 2 vezes 4. Vou fazer 5 vezes 4 dá 20, raiz de 2, tá? Agora presta atenção, vou fazer o segundo
com os 2 do outro lado. Só que esse segundo aqui, ele é negativo. Tem que ter muito cuidado. Aí eu vou fazer a regrinha de sinais. Menos daqui com mais daqui dá menos. 3 vezes 2 raiz de 3. 3 vezes 2 dá 6. Raiz de 3. Esse menos 3 vezes mais 4. Menos com mais dá menos. 3 vezes 4 dá 12. Não tem como mexer porque as raízes são diferentes, tá? Agora, letra F. 4 raiz de 7 mais 1 vezes 3 raiz de 5 menos 3, tá? Esse primeiro daqui, que é o 4 raiz de 7, vai multiplicar os dois termos do outro lado. Ó, vou fazer até de uma caneta diferente aqui para você lembrar. Ele multiplica os dois termos do outro lado, tá bom? Então vai ficar assim, 4 raiz de 7 vezes 3 raiz de 5. Então vai ficar 4 vezes 3 dá 12. Lembra de novo, de fora vezes o de fora, de dentro vezes o de dentro. 4 raiz de 7 vezes 3 raiz de 5, 4 vezes 3 dá 12, 7 vezes 5, 35. 12 raiz de 35, né? Esse daqui é mais. Com esse daqui que é menos, dá menos. 4 raiz de 7 vezes 3 dá 12 raiz de 7. Agora eu vou fazer esse segundo com os dois de lá. Mais com mais dá mais. 1 vezes 3 raiz de 5, 3 raiz de 5. Mais com menos dá menos. 1 vezes 3 dá 3. Também não tem como mudar nada, porque as raízes são diferentes. Então, amigos, tá aí as questões. A atividade de hoje é bem semelhante a esses exemplos aí, tá bom? Um abraço para vocês.